Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, bom dia, meu amigo. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Que bom ter você aqui em nome de Jesus Cristo. Essa manhã de bênção, de vitória, que o Senhor Jesus possa te conduzir para o melhor. E Ele sempre tem o melhor para nós, né? Vamos começar esse dia falando com Deus. Pai, Todo-Poderoso Deus, nós agradecemos por mais um dia na Tua presença, Senhor. Dependendo do Senhor, confiando nas Tuas promessas, acreditando, Senhor, realmente, com toda a nossa fé, que o Senhor tem o melhor para nós. Deus vai abençoando, vai guiando essa pessoa, vai tirando essa pessoa de confusão, do laço do passarinheiro. Pai, abençoa. Livra essa pessoa do laço do passarinheiro, de armadilhas, de confusão, daquilo que não vem do Senhor. Eu abençoo, através da autoridade do Teu santo nome, Jesus, a vida dessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Meu amigo, estou orando para Deus te livrar de confusão. Você sabe que existem situações, você entra em briga que não é sua, você se mete em situações que só vai complicar a sua vida. Então, que Deus te livre de Deus nos livre de toda e qualquer confusão. Vamos tomar café. Bom dia, também estou na companhia do pastor Emanuel. Bom dia, pastor Emanuel. Bom dia, pastor Isaías. E o café tá fumaçando. Olha aí a fumaça aí. Você gosta? O café tá uma benção. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a sua vida, a sua casa. Tá eu e o pastor Emanuel nessa manhã de bênção e nós estamos nos preparando para amanhã, né, pastor? Amanhã é dia da família, é dia de buscar pela nossa casa em nome de Jesus. Dia de oração, dia de colocar sua família no altar de Deus, de acreditar nas promessas do Senhor, que não morreram, estão de pé para você e para sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa em nome de Jesus. Glória a Deus. E amanhã, em 5 reuniões, tá? Vão ter 5 reuniões. Pastor, tem 5 reuniões durante o dia na Igreja da Graça. A Igreja da Graça do missionário R.R. Soares. Tem aqui em Fortaleza, mas muito bem localizado, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centrão de Fortaleza, mas bem no centrão mesmo, muito bem localizado, na mesma rua ali do 34º Distrito Policial, mas muito bem localizado, meu irmão, perto ali do Mercado São Sebastião, a uns 300 metros mais ou menos, tá? Você não pode ficar de fora, porque amanhã vai ser poderoso. As pessoas entram aqui, meu irmão, sai diferente, algo diferente acontece. Pastor, por quê? Porque é pregada a palavra e o poder de Deus se manifesta. E quando a pessoa entende a palavra, ela não aceita o mal na vida dela, na casa dela, na família dela. Amanhã, em 5 cultos abençoados, reuniões poderosas, o milagre de Deus vai alcançar ao seu familiar. E aquele familiar que está doente, aquele familiar que está depressivo, aquele que, meu irmão, se perdeu nesse mundo de ilusão, eu te espero aqui amanhã. Tem um propósito muito forte. Vou deixar aqui já. Eu vou deixar pronto o telefone 986-757493. Participe da nossa programação em nome de Jesus. De onde você está nos assistindo? Pastor, é aqui de perto. Tem pessoas que nos assistem através do YouTube. Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. Já comenta, compartilha esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Você vai ser abençoadíssimo através do poder de Deus. Amanhã é dia de buscar pela família, então presta atenção nessa chamada. Daqui a pouco eu volto com muito mais. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram. Mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era o instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família.
E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, Minha Família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha Família na Arca da Salvação. Fica à vontade, mas pode contar a bênção de Deus aí. Eu vou casar daqui a 2 meses e até o momento, acho que até a semana passada, eu não tinha nada, né? Inclusive nem onde morar. E aí, assim, quando o senhor falou desse propósito, aí eu mandei a mensagem pro meu noivo, eu disse assim, amor, a nossa casa vai chegar, Deus está providenciando. E aí, eu peguei a chave no domingo e no decorrer da semana, Deus providenciou. Deus, toma aqui, meu filho, a sua casa. E hoje, faltando apenas 2 meses, né, para o meu casamento, eu já tenho a casa e, para a glória de Deus, eu já tenho a cozinha completa. Deus providenciou tudo. Oh, glória a Deus. Olha que lindo, pessoal. Vamos aplaudir o nosso Deus. Meu nome é Girlane. Eu estava com a dor no joelho e meu estômago assim, imprensando, sei lá, qual tinha as prisão de ventre. E agora tudo passou. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Aleluia. Qual o nome da senhora? Qual o nome da senhora? Angelina. Quando eu cheguei aqui na igreja, meu olhos, toda aquela água passando no meu olhos. Água, estava lacrimejando. Direto, agora passou. Passou? Passou. Tá vendo tudo bem? Tudo limpo? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Ó! Você, o caroço sumiu. A senhora, qual o nome dessa irmã que tá? Bandeira azul. Suelane. Suelane. O que Deus fez na sua vida, serva de Deus? É porque faz uns meses que eu senti um incômodo aqui no seio esquerdo. Seio? Um caroço? Não, era um incômodo. Uma dor? Que não passava. Mas agora eu estou apertando, mas sumiu. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Nunca mais vai voltar. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar.
E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus! Vamos para a palavra de Deus. Essa palavra eu quero que você guarde no teu coração. Ontem nós falamos a respeito de você lidar com a humilhação. E hoje nós vamos falar a respeito de humilhar-se diante de Deus. Ah, pastor, peraí. Ontem o senhor falou que eu tenho que lidar com humilhação e hoje eu tenho que me humilhar. Se humilhar diante de Deus, pessoal, não é se depreciar. Eu quero ler com vocês Jeremias 18, versículo 1 e 2. Vamos lá, coloca aí, por favor. Jeremias 18, 1 e 2. Eu vou virar aqui e eu vou comentar junto com o pastor a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Olha o que ele vai falar agora. Versículo 2, ó. Levanta-te e desce. Levanta-te e desce não é brincadeira de vivo ou morto, né? Às vezes a pessoa lê isso aqui, eu tenho que levantar ou eu tenho que descer? Aqui levantar tem disposição de descer. Você tem, com Deus, funciona assim. Com Deus, funciona assim. Você tem que ter disposição de descer. Descer aqui é se humilhar. E o que é humilhar? Às vezes a pessoa confunde o que é se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus não é se depreciar. Dizer que você não está valendo nada. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. Deus, eu não estou valendo nada, não presto para nada. Não, isso aí não tem nada a ver com a humilhação bíblica. Humilhar diante de Deus é diferente. Eu até coloquei aqui, pastor, o senhor deve ter colocado, ele está preparado? O que é se humilhar diante de Deus? Lê aí, vamos lá. Vamos lá, no sentido bíblico, humilhar significa reconhecer voluntariamente a própria limitação diante de Deus, abandonar o orgulho e depender totalmente do Criador. Então vamos lá, vamos por parte. A primeira coisa, se humilhar diante de Deus é o que o senhor colocou aí? Reconhecer voluntariamente. Voluntariamente. Então, voluntariamente você tem que ter disposição, e nem todo mundo tem. Você já observou? Vamos lá, vou fazer um comentário aqui, e não é só em questão regional, é no Brasil. Você observou que o brasileiro ele quer saber de tudo? Já parou? Você que está me assistindo aqui agora, já observou que principalmente o brasileiro, ele não tem base no que às vezes fala. E qualquer assunto, você para com a pessoa ela quer falar da política, ela quer ser especialista, às vezes não sabe de nada. Da política, do futebol, de todo e qualquer assunto, do clima. Você já observou que o brasileiro ele quer ser um especialista em todos os assuntos? Já observou isso ou não? É verdade. E às vezes a pessoa não sabe de absolutamente nada. E quando se trata agora de Deus, daquilo que o nosso Deus tem para você, você tem que esvaziar-se, ter disposição para descer da sua experiência, descer das suas, né? Tem gente que ela se baseia nas experiências da vida. Irmão, para Deus falar com alguém, e como nós precisamos da direção de Deus, para Deus te direcionar, para Deus tratar contigo, se você, claro, entende que a palavra de Deus é tudo que você precisa para vencer. Então, se você entende isso, no versículo 2, está dizendo assim, ó, levanta-te e desce a casa do oleiro. Tenha disposição de descer, porque no pedestal da soberba Deus não trata com ninguém. Pastor Emanuel, na soberba Deus não fala. Na soberba Deus não trata. Na soberba Deus não opera. Exatamente. Não tem como Deus colocar algo em você se você já está cheio de si. Eu acho isso, eu entendo assim. E olha, Deus não consegue tratar com a pessoa. Não que ele não queira,
Mas Deus, a Bíblia diz que ele bate na porta do seu coração. E tem gente que está muito cheia. Como Apocalipse 3, né? Quando o pastor fala, tem que baixar a bola, tem que colocar os 2 pés no chão, tem que mostrar dependência. Até porque, até hoje, você já viu até onde a sua mente pode te levar, onde você está hoje. Você não vai mais do que isso se você não der lugar para Deus. Se você não deixar Deus usar a sua vida, tirar todo o achismo, encher em você, colocar dentro de você melhor a presença dele, não tem como você ir para um outro nível, porque a mente que você tem hoje, o entendimento que você tem hoje, só vai te levar onde você está. Exatamente. Então vamos lá. Eu quero que você entenda algo. Para todas as pessoas que estão me assistindo agora, então o que é se humilhar diante de Deus? O pastor leu agora a primeira parte. Qual é a outra coisa? Se humilhar é reconhecer a limitação diante de Deus, abandonar o orgulho e depender totalmente do Criador. Exatamente. Abandonar o orgulho e depender totalmente. Então, o que é se humilhar diante de Deus? É depender totalmente de Deus. E às vezes as coisas não estão acontecendo na vida dessa pessoa que está me assistindo agora, você não depende de Deus. Desculpa, não quero te ofender. Olha aqui para mim. Você não depende de Deus para nada. As suas decisões é sem oração. Aquilo que sai da sua boca é sem direção de Deus. As suas decisões, até mesmo que aquelas que você julga pequena, você faz tudo sem direção de Deus. Mas, com todo respeito, arrota para todo mundo que é de Deus. Fala para todo mundo que você é uma pessoa da fé. Fala para todo mundo, olha como eu sou de Deus. E, meu amigo, todas as suas decisões não têm dependência nenhuma de Deus. Você compra na emoção. Tem gente que está na miséria e agora está passando uma luta financeira que você é um emocionado com cartão de crédito. Você é um emocionado. Você é emocionado com cartão de crédito. Você acha que limite é dinheiro na sua conta. A pessoa é assim. A pessoa acha que está lá, rapaz, você já viu gente falando de boca cheia? Rapaz, meu limite no cartão. E outra coisa, eu nem tenho limite no cartão. Meu amigo, você é emocionado. Você compra na emoção e coloca toda a sua família em ruína. Você compra na emoção e coloca o teu casamento em risco, porque um dos maiores motivos de separação hoje, é vida financeira. E, então, quando nós falamos se humilhar diante de Deus, você perguntou a Deus, será para comprar esse carro? Você perguntou a Deus se você era para entrar? Não, era um sonho que eu tinha de comprar um carro, mas desse jeito aí, na orelhada, com todo respeito, a maneira chula que eu estou falando, mas comprou na orelhada, sem pesar, sem colocar na balança os riscos que essa compra ia trazer. Estou falando agora questão de compra, mas você tem que colocar, você tem que parar e pensar, pastor, se a gente não fizer isso, a gente não tem nada. Mas talvez você não pode, talvez você vai ficar sem realmente nada por causa de tomar decisão sem perguntar a Deus. Entrar numa sociedade. Você perguntou a Deus se é realmente para você sair da sua casa, tomar essa decisão. Você brigou com a tua esposa, aí quando briga, arruma a mala e quer sair fora. Não, eu vou dar um tempo para mim, para minha cabeça. Você perguntou a Deus, você entrou. Quando você está, meu irmão, dessa situação, você tem que perguntar a Deus. Levanta-te e desce, quer dizer, tenha disposição de descer. Se humilhar diante de Deus é depender de Deus. Deus, o que eu faço? O que eu falo? Como eu devo agir? Senhor, eu preciso do Senhor para respirar. Olha a total dependência, né? Eu preciso do Senhor para tudo, para criar os meus filhos. Por que tem pessoas que têm luta com o filho? Porque tem uma criança, a criança ela não para de crescer, vai desenvolvendo, e a pessoa trata o filho que é um adolescente ainda como uma criança. E às vezes você perde o filho para o mundo, perde o filho para as amizades, perde o filho para aquilo que o mundo oferece. Então você tem que aprender a lidar agora com a adolescente, não com a criança. Tem gente que trata o filho ainda como a criança, trata a família ainda sem a sabedoria de Deus.
Então, é necessário você depender completamente de Deus, em nome de Jesus. Você que está me assistindo, vem para as nossas reuniões. Amanhã vai ter uma reunião muito forte aqui. E a palavra vai falar com você, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui, para terminar, né? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá eu vou te ensinar. Lá eu vou te instruir. Lá eu vou te dar direção. E o nosso Deus, ele dá uma direção muito forte. E eu vou falar mais sobre isso no próximo programa. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Olha, não amanhã, assiste a programação, porque tem algo muito forte que vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Glória a Deus. Não falta não, amanhã vai ser muito forte isso aqui. 986757493 é o telefone WhatsApp. 986757493. Manda sua mensagem. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Amanhã, muito forte, eu espero por você. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram, mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era um instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, Minha Família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha Família na Arca da Salvação. Deus, qual o teu nome, servo de Deus? Meu nome é José, pastor. Ô, irmão José. Eu usava óculos e quando acabar eu sentia muita dor na minha vista, que eu usava óculos escuro, tenho meu óculos de grau, mas Sim. eu não aguento claridade. E aí agora? E essa claridade que está aí da câmera no olho do senhor? Eu só andava com os olhos com os olhos fechados, mais do que com os olhos abertos. Né? Depois da oração, o que Deus fez? E a glória, eu creio que Deus me curou a minha vista. Tá bem de vista? Tá bem de vista, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus! Bandeira azul, o que Deus fez? Eu tinha aqui nas costas. Qual o seu nome, meu amigo? É José. Ô José, você tinha o que nas costas, José? No tempo das vacinas, eu tomei as 2 vacinas. Peraí que eu não entendi, vai lá. Eu tomei todas as vacinas da Covid. Aí eu fiquei com os nervos duros nas costas, um problema, não sabe? Sim. Vinha para a igreja, vinha e não me orava. E agora, depois da oração, eu toquei a mão e ficou. Beleza. Vamos aplaudir o nosso Deus. Vai lá dar o testemunho. Eu estava com esse braço aqui. Deixa eu ver o braço, irmã.
Esse braço Porque aqui. Isso. Esse não braço está- esquerdo aí. Eu não tava estava com- podendo levantar, porque eu fui operada em junho. Então, eu não estava com os movimentos. Fiz fisioterapia, mas agora tinha voltado de novo a dificuldade. Levantava. Então, levantava com um pouco de força. E até dificuldade. onde levantava? Mostra Não, aí. levantava normal, mas só que eu sentia um pouco de dor. Agora sem dor, E levanta. agora estou levantando sem dor. Aleluia. Vamos aplaudir nosso Deus. Oi, minha irmã. Qual o seu nome? Marionédio. Marionédia. O que Deus fez? Eu cheguei aqui sentindo uma dor do alto da cabeça, no corpo, sentindo dor. E dor de cabeça com vontade de provocar quando o seu R.R. Soares estava falando. Sim. Eu Vontade também de orei provocar e também. dor de cabeça. Com ânsia. Uhum. E a agora? depressão querendo me pegar quando eu vinha no ônibus. Ah, quando estava querendo pegar a senhora, mas Eu nem fiquei- alcançou, que a senhora é rápida. Não alcançou, que a senhora está rápida, veio logo para Jesus, amém? Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Tudo bem. Eu estou devendo esse testemunho há muito tempo. E eu estava na minha casa e Deus me falou em mim que eu tinha que falar desse testemunho. Sim. O meu filho, há um tempo atrás, ele foi suspeito de depressão. E ele ficou sem se alimentar durante 1 mês e 10 dias. Não tomava água e não comia. 1 mês e 10 dias sem se alimentar. E a gente levava ele para a UPA para dar soro, porque a glicemia baixava, tinha que tomar glicose. Era a saída que a gente tinha. E ele perdeu muito peso e a gente pediu socorro. O pastor Isaías foi na nossa casa nos visitar. O pastor Emanuel também nos acompanhou, o pastor Regis. E a gente naquela guerra, e aí a gente trazia ele para a igreja. E num dia, a gente estava aqui atrás, terminou o culto numa quarta-feira, e o pastor Isaías foi lá atrás e falou: posso orar por você? E aí ele aceitou. Aí o pastor orou, repreendeu o mal e falou: você vai comer. E aí a gente foi naquela fé, e no meio da semana a gente foi numa consulta, e o médico atendeu ele e falou que se ele não comesse, passasse 20 dias, ele não ia resistir. E a gente foi para casa e o médico falou: tem que internar. A gente ele estava muito debilitado muito, mesmo. Muito. Nós foi encaminhado para o hospital de Messejana. A gente foi com encaminhamento, não aceitaram ele lá. Mas foi Jesus que não deixou. Porque o inimigo queria que meu filho ficasse internado no hospital psiquiátrico. Mas Deus não permitiu. E a gente na igreja e tudo, vimos aqui nesse dia,
Quando foi nessa consulta que a gente foi, o médico disse, 20 dias ele não vai sobreviver. Quando a gente chegou em casa, e aí ele falou assim, eu posso comer o que eu quiser se eu for obrigado. E aí começou, eu sou obrigada a comer? E a gente falava, porque Deus tem a maneira de trabalhar. Então, a maneira dele aceitar se alimentar era aquela. Então, assim foi. Hoje, meu filho está forte, está alimentado. Ainda está na guerra ainda, porque ainda não terminou. Mas eu sei que o final dessa história é feliz, porque é o meu Senhor que começou a boa obra, vai concluir. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, serva de Deus. Bom dia, pastor. Conta a bênção. A bênção é o meu filho, ou o meu neto Samuel Filho, que eu trouxe a foto da família para o altar, e ele está nos caminhos de Deus, foi para a igreja. Olha que coisa boa. Vó, foi para passou 3 dias no retiro, sabe, pastor? Aleluia. Aí eu perguntei, e aí, Samuel, como foi, vó? É como a senhora diz mesmo, só Deus mesmo, só tem, o caminho só é Ele. Glória a Deus, aí, aleluia. Foi na igreja 3 de maio para fazer a crisma. Amém. Tem 19 anos, pastor, mas é uma bênção. Se converteu. Converteu. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Oi, irmã Alessandra. Esse testemunho foi de um culto que eu vim, foi o primeiro culto do ano, de 2026. Amém. Era o culto das primícias. E o Senhor pregou sobre a alegria. Eclesiastes 5:20, que fala que Deus responde conforme a alegria do nosso coração. Aleluia. E quando eu entrei no meu trabalho, os meus colegas, eles pleiteavam uma causa que tinha uma lei, mas não tinha regulamentação para conceder um direito. E há anos eles ficavam lutando, e esse ano já fazia mais de 3 anos, né, que a gente pleiteava isso e nada dava certo, recebia muitos nãos. E quando o Senhor deu essa palavra, aquela alegria tomou de conta do meu coração. E cheguei no trabalho, até comentei com os colegas, mas assim, a incredulidade, o negativismo, sabe, estava tomando de conta. Eu comecei a orar com a minha outra irmã lá, colega, e quando foi no final de fevereiro, o chefe assinou o decreto e a gente conseguiu o nosso direito, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Amanhã é dia de buscar pela sua família. Nós estamos num propósito muito forte. A minha família na Arca da Salvação, vou pegar aqui agora. Eu estou aqui com essa arca. Ela é feita de papel. Essa aí tá bem bonita aí na TV, ó, bem bonita. Minha família na Arca de Deus. São 7 quartas-feiras montando a sua arca. A Bíblia fala que no tempo do Noé, meu irmão, a maldade era má continuamente. E Deus falou assim, ô Noé, você vai construir uma arca para salvar você e sua casa. E o Noé começou a construir, até então não tinha chovido na terra ainda, e ele começou a construir. E a arca foi a salvação. Isso aqui é um ato de fé. Toda semana ela tá completa. No final do propósito, a sua arca vai ficar assim, ó. Mostra aí a arca aí, ó, completa. Vai ficar assim. Mas é você que vai montar a sua arca, tá bom? Toda semana tem um ato de fé. Você recebe assim, ó, o projeto. Deus te dá o projeto e você tem que executar e grandes coisas vão acontecer em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir mais a respeito, daqui a pouco eu coloco a chamada, você vai prestar atenção e Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus. Quero fazer uma oração pelo patrocinador agora. Deus abençoe o patrocinador do Show da Fé. Pessoas, meu Deus, que contribuem, meu Pai, para o Show da Fé. E quantas pessoas, através, meu Pai, desta ajuda são abençoadas. O Senhor que levantou o teu servo, missionário R.R. Soares, e ele, meu Pai, através desse chamado, leva a palavra de Deus, e quantas pessoas são curadas e abençoadas. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que ajuda nesse propósito, em nome de Jesus. Amém. E tem gente que patrocina a casa e conta testemunho, patrocina o trabalho, patrocina o filho, a família, e Deus vai abençoando, vai operando. Pastor, Deus tocou em meu coração para ser um patrocinador do Show da Fé. Eu vou te deixar aqui números específicos, tá? Para você entrar em contato.
e se inscrever como um patrocinador, tá bom? Este em especial é o WhatsApp, tá? Que é lá do Rio de Janeiro, 0 operadora 21 2141 3510. Repetindo, 0 operadora 21 2141 3510. Também tem um número em São Paulo, que é 011 0 operadora 11 3181 9022. Faça parte, meu irmão. Se torne um patrocinador do Show da Fé em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te mostrar agora depoimentos das pessoas que saíram da reunião e foram tocadas e abençoadas pelo poder de Deus. Falou bastante. Eu estava precisando de renovação, né? A minha alegria que é proporcionada pela palavra do Senhor, que a gente procura muitas vezes em qualquer outra coisa que está ao nosso redor, ninguém encontra, né? Mas a palavra de Deus, ela me moveu dessa maneira. Eu também confesso que eu me expus, me rendi inteiramente a Deus, né? Que também está... Está saindo daqui renovado? Muito, bastante mesmo. Você me viu quando eu cheguei e está me vendo da maneira como eu estou saindo. Eu não precisava nem falar nada. Só o aspecto físico já falou tudo, tá? Maravilhoso! Forte, ardeu, queimou, estou mais que abençoada em nome de Jesus. Maravilhosamente feliz. 100%. Como que a senhora está saindo dessa reunião? Ai, maravilhosamente. Estou curada, né? Muito bom. Desde que eu comecei a vir, o culto da família também, muito bom para mim. Tem até um testemunho muito bom que a minha filha sofreu um acidente, quase morre. A minha filha mais velha, olha, o acidente foi tão grande da moto, já era para eu ter contado. Eu não contei ainda porque ela está se recuperando, ela está bem. A filha dela estava na garupa, ela se levantou sorrindo depois da moto ter batido no carro. E olha que é muito bom, e eu vou dar esse testemunho. Amém. Então o testemunho... Se que ela viesse comigo para ela mostrar o braço dela, nem quebrou o braço. Então tá contando testemunho aqui em primeira mão para nós. Ah, coisa boa. A minha filha tá bem, já tá andando de novo já, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Muito bom. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Bom dia. O que Deus fez? Gente, eu estava 2 meses sem trabalhar e eu estava buscando emprego e foi no tempo da campanha da chave, de portas abertas. Isso. Sim. E eu participei a primeira semana. Quando eu participei a segunda, que foi no domingo, aí na segunda-feira eu recebi 2 propostas muito boas de emprego. Aleluia. E aí eu fiquei, meu Deus, agora são tão boas, é tão difícil de escolher. E aí realmente eu escolhi a que eu senti paz, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar, demorou um tempo, porque o processo é uma empresa grande, é uma multinacional. E eu comecei agora a trabalhar as 2 semanas.
E muito boa a proposta. E, de repente, Deus fez de repente. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Pastor, algumas pessoas sabem aqui que eu faço personagens para festa infantil, né? Decoração. E estava muito parada. Eu estava em oração e eu disse a Deus, isso tem umas 2 semanas. Essa é a última oração que eu vou fazer, pedindo que o Senhor abençoe as vendas do dom que tu me deste, porque é um dom, né? Eu disse, Senhor, eu sei que basta uma vez para eu te pedir. E assim eu fiz. Só orei naquele dia e a partir daquele dia eu só tenho agradecido, né? Então já pensando em tudo. E quando foi agora, e a primeira venda que eu fizesse, eu não daria 10%, eu daria 50% da venda. Foi o que eu prometi a Deus. Quando foi agora essa semana, do nada, né? Inclusive uma pessoa daqui da igreja me fez uma encomenda e eu já separei os 50%. E para segunda-feira, amanhã, tem mais 30 peças, inclusive é para uma igreja evangélica. Olha que coisa boa, vamos aplaudir Jesus. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram, mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era um instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, Minha Família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha Família na Arca da Salvação. Uma alma. Então eu estou falando que o Espírito Santo ele dirige, e como nós precisamos dele, ele dirige e ensina. E a pergunta que eu te faço, você está buscando o Espírito Santo? Você busca o Espírito Santo? Você busca ele? Meu Deus, eu quero ser cheio, eu preciso do Senhor. O Espírito Santo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, coloca aí. Eu vou usar essa palavra que não viola o livre-arbítrio, mas essa palavra nem existe na Bíblia, tá, pessoal? É mais para você entender que ele te ensina, ele toca, mas ele não toma decisão por você. Porque essa responsabilidade é toda nossa, amém? Responsabilidade é minha e sua de tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
Estes são filhos de Deus. Então eu não quero perder isso. Eu não quero perder essa paternidade. Eu não quero deixar de ser filho, fazendo as coisas do meu jeito, aquilo que parece ser reto aos meus olhos. Eu não quero deixar de ser filho de Deus. Quem quer ser filho e permanecer filho de Deus aqui? Quem quer permanecer? Então você tem que ter o Espírito Santo. E ser guiado por Ele é uma necessidade. Só que, pastor, eu faço as coisas do meu jeito. Lá em João capítulo 16, a Bíblia diz assim, ó. João capítulo 16, o versículo é o 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do quê? E da justiça e do quê? Quem é que convence do pecado? Eu preciso do Espírito Santo. É Ele que convence, é Ele que mostra aquilo que está sujo. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, na boca dela sai isso aqui, ó, direto, ó. Ah, mas eu não sabia. Não foi minha intenção. Eu não queria fazer isso aí, essa maldade. Não, quando você tem o Espírito Santo, você tem um discernimento. Então, ele vai te ensinar tudo e vai mostrar tudo para você. E a decisão está nas tuas mãos. Diga amém. Outra coisa que o Espírito Santo não faz, pessoal, ele não impede as pessoas de pecar. Pastor, não, de maneira alguma. Isaías 65, 12. Lê comigo aqui. Isaías 65, 12. Diz assim, ó, olha que versículo forte. Olha só. Também vos... aqui porque está longe aqui. Então eu sempre uso essa tela para ler junto. E o pessoal colocou muito ela para lá. Mas tudo bem, eu vou ler ali. Ó. Também vos destinarei ao quê? A espada, misericórdia. Ó. E todos o quê, pessoal? E todos vós encurvareis a matança. Porque chamei e não respondeste. Falei e não ouviste. Olha só. Por que vocês vão passar por essa guerra? Eu chamei e vocês não responderam. Eu falei e vocês não ouviram. Mas fizestes o que é mal aos meus olhos. E o que, pessoal? E escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Que versículo forte. Esse versículo é muito forte e traz um temor muito grande. Olha para o pastor aqui. Eu falei, eu conversei, chamei, e quem é que faz isso? O Espírito Santo. Ele que fala, ele que avisa, mas vocês não deram ouvido. Aí a Bíblia fala assim, ó, mas fizestes o que era mal aos meus olhos e escolheste. Então foi uma escolha. Vocês ouviram, vocês viram o meu posicionamento, mas vocês fizeram aquilo que eu não tinha prazer. Vocês fizeram aquilo que entristece o coração do Espírito Santo de Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus, não só para me guiar, mas para conservar a minha alma no centro da vontade de Deus. Meu amigo, ele não te impede. Eu coloquei aqui exemplos, né? Que o Espírito Santo, mesmo na sua vida, ele não te impede de pecar. Um exemplo do Davi. O Davi, ele é conhecido biblicamente como homem segundo o coração de quem? O coração de Deus. O Davi tinha um Espírito Santo na vida dele? Tinha. Mas ele adulterou e o quê? E cometeu o quê, pessoal? Um homicídio. São pecados terríveis, sim ou não, pessoal? São pecados que para nós, na nossa visão, assusta. Um homem cheio do Espírito de Deus para liderar, para vencer, para guerrear, a presença de Deus estava sobre a vida dele, mas mesmo assim, ele escolheu fazer aquilo que entristecia ali o coração do Senhor. Eu quero que você entenda, o Espírito Santo ele não vai impedir das suas decisões, tá? Ele vai mostrar para você. Já aconteceu isso com você? Você está diante de uma situação
E antes de você tomar a decisão, parece que o Espírito Santo ele fala, ó, não faz, não fala, não. E você mesmo assim, com o toque do Espírito Santo, você fez aquilo que não era. Eu não estou falando nem questão de pecado, às vezes até de uma decisão. Quem já aconteceu com você? Você sentiu, aí você vai lá e faz. E logo depois, meu Deus falou comigo, eu não ouvi. Deus tocou no meu coração e eu não dei ouvidos à voz dele. Essa palavra é importantíssima. E é importante você guardar isso no teu coração. A Bíblia também fala, eu coloquei aqui, né? O exemplo do Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e alguém que andava com Cristo Jesus. Quem andava com Cristo Jesus? Do lado. O Judas, né? Isso me impediu. Porque assim, tem um Espírito Santo de Deus. Estou dando um exemplo do Espírito Santo. Mas o próprio Deus estava do lado de quem? Do lado do Judas. Me impediu, irmão. Tem pessoas na igreja que já são batizadas no Espírito Santo de Deus. E ela não entendeu que o Espírito Santo de Deus, você precisa alimentar o teu espírito com a presença dele, tendo uma vida com Deus constante, tendo, meu irmão, comunhão com ele. A terceira coisa que o Espírito Santo não faz é te abandonar. Amém? Diga comigo assim, coloca a mão assim na altura do seu coração e diz assim, o Espírito Santo de Deus não me abandona. João capítulo 14, versículo 16. Em nome de Jesus. João 14, 16. A Bíblia fala assim, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então é importante você entender, pastor, eu venho para a igreja, mas você é do mundo? Não, é uma pergunta. Você não, é uma pergunta para toda a igreja. Sabe por quê, pessoal? Perto, né? Eu tô aqui vendo, né? Essa madrugada chuvosa. Teve festa em vários lugares aí, sim ou não? Teve ou não teve? Festa, o São João. E o forró estava comendo, estava ou não estava? E a chuva? E o povo? Irmão. Debaixo de quê? E que horas? Meu irmão, debaixo de chuva. O pessoal dançando, som alto, cantando. Se fosse um culto, gente, não vou não. Falar até lá, pastor lá. Se for até não é assim? Fala lá, pastor lá, que hoje não vai. Porque como é que ele vai fazer culto no ar livre, na chuva? Irmão, o pessoal ontem estava na festa, na chuva. Com criança pequena na chuva. Sim ou não? Então a pessoa não consegue receber o Espírito Santo quando ela está no mundo. E olha, vou mais além. Tem crente, irmão, vem para a igreja. E é pastor, é o seguinte, eu gosto muito desse tipo de festa. Eu vou, porque é tradição, é minha família, eu gosto, eu me divirto. Ah, pastor, eu quero ir. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você tinha que ter alegria, independentemente de qualquer festa dessa. É isso que o Espírito Santo proporciona. A Bíblia fala que o homem, a pessoa que é de Deus, ela tem prazer na lei do Senhor. Prazer na lei, a Bíblia fala que aquele que é servo e servo de Deus tem prazer, medita de dia e de noite. De dia e de noite. Você tem que ter prazer em servir a Deus. É prazeroso servir a Deus. É prazeroso ser diferente das coisas do mundo. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações.
Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, eu quero orar por você, declarar a bênção de Deus para sua casa, para sua família. Prepara o seu copo com água em nome de Jesus e vamos orar, falar com Deus. Pai, poder de Deus, eu oro agora. Eu busco agora a tua face, o teu poder, a tua unção. Vem, meu Deus, agora curar, libertar, transformar, restaurar, meu Deus, esta vida, transformar, meu Deus, essa pessoa. Deus maravilhoso, príncipe da paz. Coloca o teu poder nessa água e quando essa pessoa beber dessa água, ela vai ser, meu Deus, totalmente transformada, curada, liberta, sarada, através do teu poder. E você que crê, diga amém, diga eu creio em nome de Jesus. Beba da água em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, tá bom? Eu te espero aqui na nossa igreja, Rua Princesa Isabel, 1103, no centrão aqui de Fortaleza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram, mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era o instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, Minha Família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família.
Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha família na Arca da Salvação.